Você formou em letras. Você se especializou em alguma coisa ou não? Não. Em letras, não. E você tentou pegar e colocar de forma assim um objetivo para chegar onde você chegou hoje como membro condecorado? O que que precisa? Qual que foi o caminho que você usou para chegar ali? É, então, isso é muito novo para mim, né? Uhum. A minha primeira publicação ela aconteceu em junho do ano passado. E quando eu decidi, né, nessa linha do tempo, quando eu decidi que eu assinei o contrato com a Lura, falei assim, bom, O Menino e o Rio, que até então não tinha nome, né? O meu livro, ele será publicado pela Lura Editorial. A partir disso, eu enviei todo o material Veio primeiro que isso. e esses todos vieram primeiro. Todos, eu vou te contar uma história. Uhum. O Menino e o Rio, ele será lançado, né, esse mês, né, no dia 29, em Fervedouro. Então, Semana que vem, semana que vem. semana que vem, todos convidados, né, para o lançamento do Menino e o Rio. Só que o processo editorial dele foi um processo muito demorado. Muito demorado. Né, existe uma arte de capa, existe um registro de obra, existe uma publicação, uma distribuição nacional, internacional dessa obra. Então, é um processo que demorou alguns meses. Processo de impressão, né? Enfim, tudo que envolve o livro existe no formato digital, então você tem que subir o livro para várias plataformas no Brasil e no mundo. Enfim, nesse período em que O Menino e o Rio ele começa a ser produzido, eu corri atrás, muito atrás, de fazer parte de todas essas antologias. Né? Todos esses livros aqui, os outros. Explica pro povo o que que significa a palavra ontologia. Antologia, pois é. Antologia é quando uma editora ela decide lançar uma obra com vários autores. Uhum. Né? Então, cada livro desse tem a participação de inúmeros autores. Uma antologia ela pode ter o tema livre ou ela pode ter um tema específico. Né? Por exemplo, essa antologia aqui é uma antologia da própria Lura Editorial, né? O Nós, Poesias para Tardes Ensolaradas, o tema foi livre. Eu mandei um texto, um poema, você manda para aprovação, se ele for aceito, ele entra na antologia. E foi assim que eu fiz, durante o período de produção do meu livro solo, do Menino e o Rio. Algumas outras antologias eu fui convidado a enviar um texto, a enviar um inédito, e assim eu fiz. Né? Esse, por exemplo, aqui é um livro de suspense, o terceiro. Ele é um livro de terror, vamos dizer assim. Né? Quando os sinos soarem, eu direi. Então, é um livro de confissão, é um livro que tem 5 contos meus, na verdade. E foi uma delícia fazer porque você caminha ali você descobre, é uma descoberta mesmo, né, do que vem a ser. Será que eu sei fazer isso? Esse é um conto. São vários contos. São vários contos, vários né? contos. Esse aqui São não é poético. 15 autores. 15 autores. 15 autores, né? Esse aqui foi o prêmio, esse é o Poesia BR08, é um concurso de poesias que teve no ano de 2024, e o meu texto eu acabei vencendo em primeiro lugar, né, nesse Legal. concurso, e a editora decidiu que ela lançaria uma obra com os vencedores, né? Então, tem o meu texto aqui e de outros autores também. Então, as antologias, elas na verdade, podem ser traduzidas dessa forma, né? É um conjunto mesmo de poesias, de poemas, de contos, né? E esse é o grande 100 Poetas Vivos, né? Eu fui selecionado pela editora Comala e a Talp, a revista, como um dos 100 poetas vivos brasileiros contemporâneos, pelo conjunto da obra. Então, esse livro, ele realmente é muito especial. Sim, todos esse são, aqui já claro. não é da Lura, não? Não, na verdade, Lura só esse. Só esse? Somente esse. Sim. Né? Aqui tem a editora Absurdos, O Menino e o Rio, meu, né? E são várias editoras. Eu tenho 11 participações em antologias. 11 participações. Existem 6 livros que são impressos, né? E os outros 5, eles existem somente em formato digital. Encontra no Kindle? Exatamente. Você encontra aí em várias plataformas, né? Então, você começou a participar disso tudo, correr atrás. Eu vi o nome aqui escrito, Lura, né? Nós estávamos falando por causa de ser uma editora, falou Alura, né? O de lá é Alura, o nome mesmo da empresa, da plataforma. Então, sim. A editora mesmo é só Lura, né? Só Lura. E os cursos para os autores também são da Lura.
Somente Só Lura. Lura, né? Só, Não, só. então foi um erro meu ali. E aí, então, para participar, né, do membro lá Isso. Aí veio da a publicação. acadêmico, depende de ter publicações. O que acontece é que a academia, ela reconhece sempre as pessoas que são relevantes no cenário literário. Entendi. Né? Sempre existe um critério subjetivo, a gente pode dizer assim, né? Só que você precisa de ter alguma relevância no cenário. Você tem que ter publicações, você tem que ter uma afinidade, você tem que ter um compromisso ali Entendi. com a promoção da arte, né? E dessas 11 editoras onde eu publiquei as antologias, grande parte é carioca. São editoras do Rio. Entendi. Né? E aí veio o grande convite, né, para, olha, a academia está abrindo agora vagas para novos membros e a gente queria que você fosse um membro, um confrade imortal da Academia de Então Letras e não é Artes do Rio de Janeiro. concurso, não é nada. É um reconhecimento. Ah, É um tá. reconhecimento. Eu achava que era prova, era tipo, tem que alcançar tantas publicações. Não. Na verdade, é um reconhecimento mesmo da obra, né? Legal. E isso tudo veio assim, veio muito rápido. Assim, veio muito rápido. Eu corri atrás. Não, com certeza. Eu fui atrás. Não tem essa de que... É igual a inspiração, né? Me perguntam sempre. Como que é? Você tem uma inspiração para escrever um poema? Não, eu provoco a inspiração. Eu provoco. Eu quero escrever sobre tal coisa. Então, é um trabalho dificílimo. Inspirações, tudo, referências, Sim, que o principal também eu acho que referência né? é muito forte, né? Uma pesquisa muito grande, porque você vai escrever um poema sobre a Amazônia, então você tem que ter um conhecimento de causa ali, né? Você estuda, vai saber o que é, onde fica, quais os costumes, quais as comidas, os saberes. Então, existe um trabalho árduo ali de escrita, não é tão... eu não romantizo muito a escrita. De algumas pessoas, a inspiração vem e você simplesmente escreve. Não, é um trabalho dificílimo, tem um rigor, uma disciplina que o ofício exige muito grande para poder criar aqueles textos com aquela métrica, porque tem que ter uma rima ali na primeira conjugação, na segunda, na terceira. Então, é difícil fazer. É difícil, não é tão, e tem que ser bonito, e tem que emocionar, né? Então, é complexo. Mas é muito prazeroso. Né? E você já tinha essa noção das poesias que você fazia, mesmo antes da faculdade? A faculdade que acrescentou... tomavam essa coisa? Tipo assim, não, aqui eu tenho que fazer dessa forma para ficar... conforme as regras, né? Todos de tudo. Você já tinha esse hábito assim? Como que foi? Então, eu sabia que para publicar um livro você precisa de obedecer algumas regras ali. Então, na escrita, eu escrevia não pensando em publicar, mas eu sabia claramente que esse pode ser publicado e esse precisa ser editado. A faculdade acrescentou muita coisa? Sim. A faculdade, ela abre realmente melhorou os caminhos. Melhorou as suas obras. Muito. Eu acho que as minhas produções pós-faculdade, elas têm um outro tom. Né? Elas são diferentes. São diferentes. Você falou de romantizar muito. Porque as pessoas perguntam isso, né? Nossa, você se inspira, assim, do nada você... Tá conversando, tô conversando com o Rodolfo, deixa eu escrever um texto. Não é assim, né? Eu sou muito de observar o outro. Eu observo o outro, eu vejo o outro. E eu gosto de contar a história do outro também.